Pare de apagar qualquer incêndio na sua empresa antes de ver qual que é o seu padrão atual. O que mais eu vejo nas empresas são gestores e empresários tentando pular passos para resolver os problemas mais rápido possíveis, mas no fim do dia eles acabam apenas apagando incêndio. Se eu não tiver um padrão para o meu trabalho, os problemas vão voltar, pode ter certeza. No vídeo de hoje, a gente vai ver quais são as 3 perguntas obrigatórias para resolver qualquer problema na empresa. E essas 3 perguntas, elas conduzem a 3 possíveis ações que podem ser implantadas antes mesmo de eu começar a analisar as causas e colocar planos de ação, chamando a equipe toda para resolver. Então fiquem atentos e eu já te adianto, as 3 perguntas têm a ver com os padrões que você tem na sua empresa. Meu nome é Gilberto Rodrigues, sou engenheiro e trabalho na excelência operacional desde 2017, junto com a melhoria contínua. E hoje estou aqui para ajudar empresários a resolverem seus problemas de forma mais fácil e terem uma rotina mais estratégica. Quando aparece um problema na sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar as causas, certo? É claro que está errado, mas calma, vem comigo. A primeira pergunta é: existe um padrão? Se não existir um padrão, não precisa nem seguir em frente. Até esqueci de colocar um. Não. Existe padrão? Não. Defina padrão. Morre aqui. Nem precisa seguir para as próximas 2 perguntas. E o que são padrões? São guias ou manuais, onde eu posso escrever o meu processo da maneira certa, colocar fotos do que é certo, o que é errado. Então, olhando para um produto e eu estou fazendo esse produto, eu vejo se eu estou seguindo o padrão olhando para aquela foto. Checklists também são muito comuns para padrões, em processos detalhados e repetitivos, onde eu tenho que iniciar um processo e seguir uma série de etapas até finalizar ele, garantindo que eu não esqueci de nada. Livros com todos os defeitos que nós já descobrimos, então colocando, de novo, fotos onde isso aqui é certo, isso aqui é errado. Todo documento que tem instruções detalhadas que vão facilitar e guiar o meu processo e os meus operadores, os meus funcionários para fazerem o correto, pode ser chamado de padrão. E a padronização, que é estabelecer réguas para o meu processo, é a base para qualquer processo de melhoria. Portanto, não tente resolver o que você não tem padrão ainda. Pode ter certeza que é jogar seu tempo e dinheiro no lixo. Vamos lá, apareceu um problema na sua empresa e você fez a primeira pergunta: existe padrão? Você viu que existe, então não precisa definir mais. A próxima pergunta é: o padrão é claro? Se a resposta for não, você nem precisa mais seguir em frente com a próxima pergunta ou tentar analisar esse problema. Você precisa simplesmente melhorar o padrão. Do que adianta eu ter um documento guardado ou um documento mesmo no lado do meu funcionário, sendo que ele não entende o que está ali? E para verificar isso, eu vou perguntar para os meus funcionários se eles realmente entendem e seguir essa operação com um padrão no lado e verificar se está certa a operação e conforme o que diz o documento. E não ache que isso é raro não. É muito comum, na verdade, eu ver documentos com duplicidade, informações desnecessárias, fotos mal tiradas, onde eu não consigo identificar realmente que ponto da máquina, que ponto da operação, ou que ponto do meu documento eu estou falando, ou até ideias que não fazem sentido e que estão desatualizadas. Aqui eu posso até acrescentar: o padrão é claro e atualizado. Não adianta ter documentos de 3, 4 anos atrás, ou que eu apliquei melhoria, mas não atualizei aquele documento. Lembre-se que você, como dono ou gestor de uma empresa, é sua função garantir que aquele seu produto ou seu serviço saia sempre com o mesmo padrão de qualidade. E a minha sugestão para saber se o seu padrão está claro é você entregar para alguém que não trabalha com aquele processo no dia a dia. E sim, ela deve ser capaz de entender. Antes de passar para a terceira e última pergunta, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, nos siga também nas redes sociais, que sempre vou ter sacadas e dicas como essas que vão ajudar você a melhorar a sua empresa. Não adianta de nada você definir padrões, ter padrões claros, mas guardar todos esses procedimentos na gaveta. A terceira pergunta é identificar se esse padrão claro, ele é seguido. Recapitulando, mesmo existindo um padrão, sim, o padrão está claro. O padrão está claro, sim. Você tem que perguntar se ele realmente está sendo seguido. A gente sabe que mesmo com padrões claros, com boas fotos, informações bem detalhadas, onde todo mundo entende,
Às vezes eles não são seguidos e é aí que acontecem os problemas. Não adianta deixar seus documentos engavetados sem uma atualização constante. Então, se o padrão não é seguido, treine conforme o padrão. Garanta treinamentos frequentes e toda vez que eu trocar esse funcionário de posto, eu devo sim revisitar esses procedimentos e treiná-los conforme o padrão. A minha recomendação aqui é você treinar conforme o padrão e acompanhar as primeiras vezes esse funcionário fazendo a tarefa e verificando se realmente está claro. Se eu perceber que o problema continua acontecendo, mesmo eu seguindo esse padrão, mesmo eles sendo treinados, mesmo tudo funcionando conforme a minha régua estabelecida, só nesse ponto que eu vou começar a analisar o meu problema detalhadamente. Então, qual é o momento certo para eu começar a analisar aquele problema que está acontecendo com frequência na minha empresa? A resposta é seguir essas 3 perguntas obrigatórias. Existe um padrão? Não. Então defina. Se existe um padrão, você pergunta, o padrão está claro? Se não, melhore esse padrão. Caso estiver claro, a terceira pergunta é, o padrão é seguido? Se não, treine conforme o padrão. E caso sim, analise e resolva o problema. E aqui entram algumas ferramentas de análise mais aprofundadas, que nós vamos detalhar um pouco mais nos próximos vídeos, então não se esqueça sempre de seguir a gente. Mas o foco aqui é você não correr atrás do rabo tentando resolver problemas sem padrão, ou que o padrão não esteja claro, ou você tentar melhorar algo que as pessoas não foram treinadas. Enfim, valorize o seu tempo como empresário e direcione a sua energia para o lugar certo. Grande abraço e até a próxima!